um apóstolo escrevendo para uma igreja que está fora, deslocada do seu local, vai falar sobre sofrimento. Certamente ele não vai dizer assim, aceita de boa, fica tranquilo. Não. Ele não vai dizer assim, o sofrimento aí, você tem que buscar dinheiro e prazeres, porque aí o sofrimento vai passar. Não. Ele vai falar sobre um sofrimento específico, que é injustiça, quando você sofre sem merecer, que é pior ainda. Porque quando você sofre merecendo, você ainda diz, não, tá bom, eu sei que eu fiz errado. Mas sem merecer, a coisa fica pior ainda. E aí ele vai nos ensinar acerca do sofrimento. Vamos lá, verso 13 de 1 Pedro 3. Qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Amém? Você que acompanhou a leitura bem acompanhadinho, a primeira pergunta que não quer calar é, você percebeu como é difícil de entender esse texto? Ele é tão amargo quanto o sofrimento, tão difícil de entender. Mas como a Bíblia, ela deve ser encarada como um tesouro, e é aquele tesouro que você cava para encontrar pepitas de ouro, que valem muito, valem bastante. E agora a gente vê como que o apóstolo Pedro está ensinando aquela igreja a tratar o sofrimento. A primeira lição, a primeira parte que eu vejo, em um verso que é o 13, é que a bondade melhora a vida. Qual é, verso 13, aquele que vos fala mal, vos fará mal, se fordes zelosos do bem. Comecemos por aí. Nisso você resolve metade dos seus problemas. Por aí, ou algo do tipo. A bondade, ou ser zeloso do bem, ajuda com que você não caia em armadilha, em laço, em tentação. Existem inúmeros conselhos. Aí, se eu puder te dar um conselho, que abre a porta para os outros, abra sua Bíblia depois lá em Provérbios, e lê aqueles 31 capítulos de Provérbios, que vai te ajudar a não cair em problemas que você mesmo pode criar para você. Você pode ler, por exemplo, o Sermão do Monte, e ver Jesus nos ajudando como tratar o próximo, como tratar o inimigo, como lidar com o dinheiro, como lidar com a ansiedade. E você vai começar a ver que boa parte dos problemas nossos é que nós não somos zelosos do bem. Essa parte, ou esse verso, ele está jogando na nossa cara o seguinte: boa parte do que a gente faz, ou do que a gente vive de sofrimento, fomos nós que plantamos. Às vezes, são respostas da nossa maldade, respostas daquilo que nós fizemos aos outros, porque não fomos zelosos do bem. Porque falamos, porque a nossa língua falou que não devia, porque o nosso coração tomou para si aquilo que não precisava. Então Pedro vai dizer assim, quem vai fazer mal para vocês, se vocês forem zelosos do bem? A maior parte das pessoas, ainda que do mundo, são ponderadas, são, se não amigáveis, pelo menos são ajustadas em suas relações, e em algo do tipo. Então boa parte da sua vida, você viverá bem se for zeloso do bem. Paulo fala aos Tessalonicenses, diz assim, olha, vivam quieto, tenham uma vida piedosa,
tratem dos vossos próprios negócios, para que vocês possam viver bem. Pedro já aconselhou, né? Quem quer amar a vida e ver dias bons, ele disse no texto anterior, cuida da sua língua, cuida dos seus lábios, afasta do mal, busca a paz, porque novamente a bondade melhora a vida. Então, se você está sofrendo por algo que você plantou, se você está ouvindo em resposta a alguma coisa que você fez, lembre-se disso. Quem vai te perseguir se você for zeloso do bem? O que é ser zeloso do bem? É um testemunho cristão, é alguém que é justo, que é honesto, que é correto, alguém que fala e faz, e se não faz pede desculpa, é um testemunho cristão. Alguém que tem um tratamento adequado com os outros, que sabe tratar bem as pessoas, que é educado, que é gentil, como eu falei, que cumpre o que promete, alguém de honestidade. Isso é ser zeloso do bem. E vamos expandir isso para uma vida cristã, alguém que ora, que busca a Deus, que testemunha, alguém que lê a palavra. Gente, novamente, aqui talvez, por mais seja só um verso desse texto todo, você tem metade dos problemas resolvidos aí. Boa parte das pessoas não irão te perseguir, não irão falar mal de você, e isso é importante para nós falarmos sobre sofrimento. E aí o texto segue e nós vamos para as outras lições. Mas também, se você padecer por amor da justiça, você é bem-aventurado. Agora sim, mesmo que você seja justo e correto, você terá padecimentos. Neste caso aqui, o sofrer é o injusto mesmo, porque existem sofrimentos que ninguém nos causa, né? Às vezes vem uma doença contra nós, não foi necessariamente alguém que nos causou. Pessoas sofrem, nós vimos aí este ano, infelizmente, por enchentes. Não é a injustiça de uma pessoa que está fazendo isso a ela, mas acontece sim de você ser injustiçado, você padecer por pessoas más. E agora ele vai falar, olha, se você padece por causa da justiça de Deus, então você é bem-aventurado. E agora o segundo ponto é, como o justo sofre. A gente é tão assim abençoado, que a gente tem até um jeito diferente de sofrer. O sofrimento do justo é gourmet, é diferente, é melhor, né? Porque a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Tudo aquilo que vem para o mundo é mal e é reagido como algo ruim. A pessoa paga mal por mal e fica nesse redemoinho ou nessa espiral, sempre para baixo. Mas o sofrimento do justo, ele é melhor. O sofrimento do justo o refina, mesmo a injustiça que você sofre. Mesmo aquilo que falam de você ou que lhe aconteceu, que não se encaixa na sua vida. Por quê, irmãos? A resposta é simples, está no contexto aqui, está na teologia desse texto. Se você perceber o que Pedro está falando sobre os escravos, você vai entender que Pedro está dizendo, Deus redime o seu trabalho. Redimir é dar um propósito ao trabalho. Se você perceber o que ele está falando sobre casamento, mulheres e maridos, Pedro está dizendo, Deus redime o seu casamento, ele dá um propósito a ele. O modo de você tratar o seu esposo, a sua esposa. E agora, Pedro está dizendo, Deus redime o seu sofrimento. Em Cristo, seu sofrimento tem propósito. Até mesmo a injustiça que você ouviu. Lembre de sendo alguém justo. Lembra sempre do verso 13, tá? Sendo zeloso do bem. Daqui para trás é só para frente, né? Só para quem está sofrendo injustamente. Se você está sofrendo justamente, permaneça no verso 13, que essa é a lição para você. Seja zeloso do bem. Agora, o justo, quando sofre, ele é bem-aventurado. É bem-aventurado. Por quê? Porque esse sofrimento se transformará em glória. Porque esse sofrimento, sendo redimido pelo Senhor, tornará em testemunho. Mas só é mais até do que testemunho aos outros, de fato será. E ele irá contar isso. Mas o sofrimento se tornará em imitação de Cristo Jesus. E nas Escrituras, existem algumas maneiras de você imitar a Cristo, de você se tornar parecido com Ele. Por exemplo, se eu perguntar para os irmãos, como que a gente se torna parecido com Jesus? Alguém vai dizer assim, orando, verdade.
É impossível excluir uma vida de oração daquele que quer ser igual a Jesus. Como que eu me torno parecido com Jesus? Conhecendo as Escrituras. Jesus era um mestre nas Escrituras. Você não se tornará parecido com Jesus se você não conhecer e amar as Escrituras. Mas, embutido nisso, no kit, vem o kit completo, que não tem como tirar, é passando por sofrimento. Você só será parecido com Jesus se você amar as Escrituras, se você orar, enfim, tem tantas outras coisas. Mas dentro do processo está o sofrimento. É assim que os justos encaram. É difícil? Não, é impossível sem o Espírito de Deus. Ele olha e diz: eu sou bem-aventurado. Outra coisa é um conselho aos justos, no verso 14: não tenham medo. Tem duas traduções, uma diz: não fiquem com medo, a outra é: não fiquem com o medo deles, que seria o medo dos injustos. Aqueles que estão fazendo mal para vocês, fazem mal porque têm um medo específico. Vocês não tenham este medo que eles têm. Independente da tradução aqui, a ideia é que o justo padece, ele sofre. Mas não é instalado um medo nele, no sentido de que ele consegue olhar, ou melhor, Deus consegue tratá-lo para que ele enxergue este sofrimento como glória para o Senhor. O justo sofre e em algum momento ele conseguirá perceber que isso é para a glória do Senhor. Quando que é esse momento? É na hora do sofrimento? Às vezes não, viu? A Bíblia ela é didática, é como um professor nos ensinando. Como quem diz assim, quando você passar pela lição, lembra dela. E às vezes a gente não lembra, né? Já aconteceu com você? O professor te ensinou, você faz a prova e você não lembra do que o professor ensinou. Aí você sai da prova, você fala: é verdade. Ou aí alguém vai te explicar, você fala: é verdade, eu sabia, mas não lembrei, né? Eu dou aula e está cheio de aluno assim. Depois da prova ele sabe tudo. Na hora da prova esquece, normal, né? Nós também somos assim. Então, esse não ter medo é um lembrete. Que bom, espero que você, na hora do sofrimento, você lembre. Mas se você precisar vir e olhar de novo aqui, você lembre-se disso constantemente. Mas como não ter medo? No meio da injustiça. Como não ter medo no meio do sofrimento? Como não ter medo quando o mundo é mau e nos persegue por vezes? Olha, eu acredito que, basicamente, quando você percebe que Cristo é Senhor do sofrimento, essa palavra, sois bem-aventurados quando padecerdes por causa da justiça. Os sois bem-aventurados, quando você lembrar disso. Ou melhor, quando Cristo tirar daqui e colocar aqui, e demora, né? A saber com a mente é uma coisa. A luz com o coração é outra coisa. Quando isso está na nossa vida, como que eu faço? É um processo, irmãos, é um processo. Já me aconteceu algumas vezes de passar alguns sofrimentos e eu orar e dizer: Deus, não tem sentido. Algumas vezes dizer: Senhor, o Senhor não estava comigo no sofrimento. Cheguei a dizer isso para Deus: o Senhor não estava comigo no sofrimento. E aí depois Deus traz a resposta, depois. E aí, nessa resposta eu posso dizer: sim, eu não preciso ter o medo deles, eu não preciso ter medo. Por quê? Porque esse sofrimento me tornou bem-aventurado em Cristo Jesus. E o que fazer, como o justo faz então para não sofrer? Pode deixar isso. Como o justo faz então para não sofrer? Olha o verso 15: santificai a Cristo como Senhor no vosso coração. Quem é Senhor do seu coração? Novamente, essa é a parte do justo sofrendo. O justo sofre, ele é bem-aventurado, ele não mantém o medo que há no coração dos injustos, mas ele santifica Cristo no seu coração. Todo sofrimento é uma luta para nós dizermos: quem é Senhor no meu coração? Porque quando eu passo por sofrimentos e eu digo para Deus assim: Deus, eu não deveria estar passando por isso, Deus, eu não queria passar por isso, é eu dizendo: Senhor, eu que mando na minha história, eu sou Senhor, eu sei o que é melhor para mim, Deus,
Eu sei que é melhor e eu sei que eu não deveria estar passando por isso. Fala a verdade, você já não disse isso para Deus? Ou deste modo ou algo parecido. Eu sei, Deus, que eu não deveria estar passando por isso. Mas olha o texto, como que o justo lida? Santifica a Cristo como Senhor no vosso coração. Você consegue ter essa percepção? E melhor, eu já me adianto aqui e dizer, você não consegue. O sofrimento é um processo de Deus para que você consiga fazer isso. Lembra que o sofrimento faz a gente imitar a Cristo? Diz o ditado que bom mar, ou mar calmo não faz bom marinheiro, né? No mar agitado que a gente aprende. Santificar a Cristo, Senhor, eu não consigo entender, mas eu sou teu. Eu não consigo entender, mas tu és Senhor da minha história. É assim que justos agem diante do sofrimento. Senhor, eu não sei. E aqui a ideia não é não contestar, fingir, porque às vezes a gente fica fingindo, né? Fugindo até de lidar com o problema, não é isso não. Você pode lidar com a injustiça, e agora a gente pode falar sobre todo tipo de sofrimento, mas no meio de lidar com isso, dizer, Senhor, estou mal por causa disso, 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 eu digo, santifica o Senhor como meu Senhor. O Senhor sabe, o Senhor é bom, o Senhor é gracioso. E aí ele fala que os justos estão sempre preparados para dar a razão da esperança, verso 15. Responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir por essa razão da esperança. Eu quando lia este verso, ou esta parte, eu achava que o crente tinha que ter respostas filosóficas para tudo. Inclusive isso me motivou muito a estudar, né? A apologética, não sei se você já ouviu esse termo. Apologética é a defesa da fé. Quando chega lá um ateu, quando chega alguém de outra crença e fala assim, está errado aí o cristianismo, eu achava que eu tinha que responder assim, totalmente essa resposta. Bom, e convenhamos, irmãos, é bom que tenha resposta sim, é bom que Deus use pessoas que na Bíblia são chamados de mestres, e eu como um pastor tenho que ter algumas respostas, tenho que me preocupar com isso, mas não é isso que o texto está dizendo, que ele não está dizendo de dar razão intelectual, ele não está dizendo que agora, se chegar hoje à noite, um incrédulo lá na sua casa, fazendo 1000 perguntas sobre a existência de Deus, sobre o mundo, você tem que responder. Não é isso que o texto está dizendo. O que ele está dizendo é como o justo sofre diante da injustiça. Então, diante disso, você santifica a Cristo como Senhor, e você esteja preparado para dar a razão da sua esperança. Estou sofrendo, mas Cristo é Senhor. Lembra de Jó? Jó estava acabado, ele fala assim, eu sei que o meu Redentor vive. É isso, é essa a razão da esperança, e aqui nós caímos. O justo não é justo só porque é correto moralmente, ele é justo porque ele santifica e ama Cristo como Senhor, e ele demonstra isso no sofrimento. Eu ouvi uma frase certa vez que na alegria nós somos todos iguais, né? O sofrimento que nos mostra quem é fiel ao Senhor mesmo, é o sofrimento, porque o justo dá a razão da sua esperança, e aí quando nós sofremos, irmãos, nós temos uma janela de oportunidade de testemunhar de Jesus. E alguém vai dizer assim, olha, o meu parente, o meu vizinho, o meu familiar, eu sabia que ele era crente, mas agora que aconteceu isso com ele continuou firme com Jesus, agora eu sei que ele serve a Deus mesmo. Talvez alguém poderá dizer assim, agora eu sei que esse Deus dele é verdadeiro. Por quê? Traduzindo para esse texto, porque ele deu razão da sua boa esperança. Porque no sofrimento ele disse, eu fico firme com Jesus, eu continuo, eu permaneço, eu santifico Cristo como Senhor. Esta é a razão da esperança que é em nós. E é interessante, né, que o apóstolo Pedro usa justamente este termo, razão da esperança. Por quê? Porque às vezes a gente acha que a esperança é irracional, percebe? Não, eu creio, não sei nem dizer como que eu creio, mas eu creio. Não, a questão aqui não é você ter que explicar tudo certinho, como eu falei, filosoficamente, não é essa a ideia, tá? Mas há uma razão no nosso coração. E o que é razão, aliás? É algo organizado, é algo em que tudo que é racional, eu posso dizer, olha, isso é aqui, começa aqui, o meio é este, o final é aquele.
Se alguma pessoa for conversar com você e ela começar a falar coisas aleatórias e às vezes não fala palavras, você diz, fulano está irracional, porque ele saiu da sua razão. A razão da esperança é você conseguir organizar no seu coração e dizer, sim, Deus está no controle. Olha, essa é a razão, Ele está, Ele reina. Eu estou encaixado aqui, nessa história de Deus, essa é a razão da minha esperança. Eu faço parte, Deus está me redimindo, está redimindo a minha vida e o meu sofrimento. Isso é dar razão, é conseguir organizar e dizer, aqui está a minha esperança. Para quem quiser entender, eu explico. Está aqui, ponto 1, ponto 2. Não precisa ter ponto não, tá? Mas é a ideia de ter um coração no Senhor, a ponto de saber dizer, é por isso que eu creio. Essas pessoas, esses justos, quando sofrem, eles têm a oportunidade de apresentar um bom testemunho. O verso 16 diz, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que fala mal de vocês, como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Agora, essa é a última parte de como os justos sofrem. Eles são bem-aventurados enquanto sofrem, eles não possuem o medo que é instalado nos incrédulos, eles santificam a Cristo, porque o sofrimento é um teste para ver quem é Senhor do coração, eles têm esperança e dão razão dessa esperança, e eles têm um bom procedimento, A palavra procedimento já apareceu algumas vezes no livro de 1 Pedro, porque se queremos dar um bom testemunho, o testemunho parte do nosso procedimento e não somente da nossa fala. É aquilo que eu faço que testifica daquilo que eu creio. É o modo como eu vivo que vai mostrar que eu creio no Senhor. E aí tem muita gente que vai blasfemar, vai ser injusto e ainda vai injuriar a gente, vai dizer, está vendo aí, E aí, crente, continua firme? É tal como aconteceu com vários que sofrem. Parece que cada um que sofre tem que ter alguém para ir atazanar ele. Sabe, igual aquela pessoa que fez um machucado e tem que vir as moscas ali ficar rodeando. Jó não estava sofrendo, e vieram os amigos de Jó, que é pior do que amigo da onça. E ficaram, quase 40 capítulos falando de Jó, como ele estava errado. E no final das contas, não era Jó, né? Nós sabemos que era uma prova no caso de Jó. Mas o próprio Jesus, quando estava na cruz, quer exemplo melhor? Desce daí. Você não disse que reconstruiria o templo em 3 dias? Vamos, desce. Não é o Filho de Deus? Então, mesmo quando nós estamos sofrendo, e sofrendo injustamente, lembre-se sempre disso, tem gente que vai zombar. Você não é crente? Quem está passando por isso? Cadê o teu Deus? Era o que falava para os salmistas. E aí, como que a gente resolve isso? Bom, tem crente que já vai botando a luva de boxe, fala, Senhor, pode me usar aqui que eu já estou preparado, com o soco pronto. Calma, não é isso, né? Ou a gente ora e fala, Senhor, deixa ele pior para ele ver, Pai. Também não é isso. Como diz o ditado, calma o coração. Como que a gente testemunha? Pelo nosso bom procedimento. Os incrédulos, por coisa muito menor, eles se desestabilizam. Eles mudam a sua vida para pior. Andam, e eu uso esse termo aqui porque Jesus usou como aquela porca que volta ao chiqueiro, a porca lavada que volta ao chiqueiro. Pedro vai usar esse termo em 2 Pedro. É o cão que volta ao vômito. Esse é o incrédulo. Quando sofre, o seu procedimento fica pior ainda. Mas o cristão é refinado. Enquanto ele sofre, ele vai passando por esse processo, não só de dar glória a Deus, tá? Porque isso seria muito superficial. Você está sofrendo, vai dando glória a Deus aí. Olha, tomara que você consiga, mas às vezes você não consegue. Então você vai sendo refinado, sendo processado, para que a sua vida se torne um bom procedimento que glorifica a Deus. É assim que Deus redime o nosso sofrimento. A gente vê, olha, Deus está usando tudo para a glória dEle. Deus está usando tudo para que eu perceba Jesus de um modo que eu não perceberia antes. Lembra de Jó? Estou citando ele porque sofrimento a gente sempre cai em Jó, né? Quando Deus responde Jó, eu acho incrível isso,
porque Deus, você fica o livro de Jó inteiro pensando assim, agora Deus vai vir e vai explicar para ele. Você lembra da história de Jó, rapidamente, lembrando? Satanás está lá no céu e fala, Deus é quem instiga, né? Fala, Satanás, você observou meu servo Jó? Por isso que não é bom ser o melhor, né? Você não pode ser tão... Brincadeira, tá, irmãos? Deus fala para Jó assim, para Satanás, você viu meu servo Jó? É o melhor, esse é o melhor de todos. Aí Satanás fala, claro, ele tem aí toda a família dele, ele tem dinheiro, e aí nessa história vai sendo retirado tudo. Jó permanece firme, e vem os amigos dele, fica falando que a culpa é dele, que é porque ele pecou, e de fato Jó é honesto, ele fala assim, eu tenho pecado, mas para que isso aconteça comigo, não. E Jó chega a dizer assim, desce aqui Deus, olha o que Jó diz, desce aqui, bota aqui, se Deus se tornasse aqui, trouxesse um juiz aqui, e aí eu mostraria minha causa para Deus. E você vai lendo o livro de Jó, você fala assim, agora Deus vai chegar e vai dizer, Jó, você está sofrendo por causa disso, rapaz, cala a tua boca, e explicar para Jó. Perceba a resposta de Deus para Jó, se não me engano começa no capítulo 38, Deus não explica. Gente, é incrível, Deus não explica. Deus chega para Jó e diz assim, Jó, eu gosto de pensar que assim, Jó, só uma coisa aqui, só baixa a bola aqui, vamos conversar aqui. Onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava, Jó, quando eu criei o Órion e a Úrsula, que são constelações de estrelas, né? Onde você estava, Jó, quando eu disse para o mar, até aqui, né, que fez o firmamento, a terra, a praia? E Deus vai dizendo, onde você estava, Jó? Quando eu fiz tal e tal coisa. O behemote, que é um grande animal. E aí, irmãos, no capítulo 42, antes de ter tudo renovado, porque ele ganha de novo filhos, ele ganha de novo o dinheiro ali, o gado, né, e tal, a doença sai, mas antes de tudo isso, ele fala assim, agora sim, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Eu gosto de dizer que o maior consolo de Deus é o próprio Deus. O que Deus fez para Jó? Ele se apresentou para Jó. Ele não precisou ficar respondendo, ele só se apresentou. Como que Deus redime o sofrimento, irmãos? Quando no sofrimento você diz, eu estou aprendendo de Deus o que eu nunca aprenderia sem esse sofrimento. Porque é mais glorioso para mim ter passado por isso e conhecer mais a Deus, do que não ter passado e não conhecer a Deus. Irmãos, é assim que o justo age. Você fala assim, pastor, então você é expert nisso. Não. Dos sofrimentos que eu já passei, daquilo que Deus já ministrou no meu coração, eu posso dizer amém, aprendi, mas eu não estou preparado para o próximo, ou para os próximos, mas espero que Deus faça esse processo no meu coração, como eu espero que aconteça com você, porque assim os justos agem, eles santificam a Cristo, eles têm a razão da esperança, e esse é um bom procedimento. E vamos continuar aqui, o verso 17 em diante, vai dizer o seguinte, tem um sofrimento que é melhor, sabia disso? Tem sofrimento que é pior que o outro. É claro, você vai dizer, claro que tem pior. Um é bater o dedo na quina, o outro é quebrar um osso do corpo. Não é isso, tá? É que assim, todos vamos sofrer. Você lembra lá do pecado de Adão e Eva? Nós estamos no mundo mau. O mundo mau, nós nunca conseguiremos nos organizar, como diria aquela filosofia, organizar internamente, para que externamente a gente esteja bem. Nunca, porque sempre o pecado será diferente daquilo que nós fomos criados para viver. Nós não fomos criados, por exemplo, para a morte. Então, quando nos despedimos de um ente querido, como foi o caso agora, não tem como dizer, sim, agora eu entendi tudo. Não, sempre existe aquele vazio, ou vamos dizer assim, aquela quebra. Você fala, eu não consigo entender, porque não conseguimos mesmo. Não fomos criados para esse tipo de sofrimento. O pecado, a morte, o sofrer são coisas que estão fora da nossa realidade, são adversas a nós, mas tem um sofrimento que é melhor. É isso que a Bíblia diz. Qual? É melhor que padeçais fazendo o bem, se for a vontade de Deus, do que fazendo o mal. Qual sofrimento é melhor? Quando está no controle da vontade de Deus. Quando você padece e você diz, eu sei que Deus é Senhor. Eu sei que esse sofrimento está na vontade dEle.
Aí eu vou perguntar para você, mas a vontade de Deus não é boa, perfeita e agradável? Não é? A vontade de Deus não é melhor? Deus não é mais sábio do que eu? Onde que está a sabedoria de Deus? Porque às vezes, irmãos, às vezes eu olho assim para alguma situação, eu falo, Deus, eu resolveria melhor que o Senhor. Vai dizer que você não fala isso? Às vezes a dor é grande, e eu falo, Senhor, eu sei a resposta, mas lembre-se, há um sofrimento que é melhor. Qual? Quando você padece fazendo o bem, e não porque você faz o mal. E quando você vê que isso está no controle da vontade de Deus. Portanto, você e eu iremos passar por sofrimentos, mas eu posso escolher, e você também. Eu vou passar por sofrimentos, porque eu fui fiel ao Senhor. E diante disso, a minha vida é um reflexo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse padecer é um padecer por praticar o bem, é um padecer por ser justo. Você que está neste mundo, você sabe bem o que eu estou dizendo. Às vezes na sua empresa, se você for honesto, você vai sair perdendo. Não é verdade? Às vezes aquela pessoa que é correta, ela é tida como uma pessoa ingênua, uma pessoa boba. Especialmente num ambiente onde a mentira é natural, onde o engano faz com que você ganhe ou galgue posições, seja na empresa, seja num grupo de amigos, seja onde for. E aí você diz assim, não, eu vou ser taxado de ingênuo, vou ser taxado de bobo. Por quê? Porque tem um sofrimento que é melhor. É melhor você ser taxado de bobo, é melhor você não ganhar aquela promoção no emprego, se for este o caso, do que você padecer, porque você resolveu fazer o que é mal. Então, se for para escolher um sofrimento, que seja sofrer por praticar o bem. Às vezes isso acontece até dentro da família, quer dizer, até é muito, né? Isso acontece especialmente dentro da relação familiar. Às vezes dentro da família nuclear, entre o cônjuge, ou da família maior, entre tios e primos. Você já viu o caso, por exemplo, quando a família vai brigar por uma herança, e aí, se a pessoa for honesta, ela corre risco de ficar sem a herança. Ou o caso quando dá alguma celeuma, né, alguma confusão. Se a pessoa for correta, ela vai ser mal falada, ela não vai ficar no grupo dos que estão falando mal, vai ser taxada de boba, vai ser rebaixada. É melhor que você sofra por ser bom, viu? É melhor. Porque há um sofrimento que é melhor. Qual? Quando é feito da vontade de Deus. E por que é melhor? Aí talvez você diga assim, ué, mas me explica aí, Pedro, por que é melhor esse sofrimento? Porque eu não estou achando melhor, não. Porque neste sofrimento, olha o verso 18, coloca na tela para nós, fazendo favor. Neste sofrimento você imita a Jesus. Não, você não tem a mesma capacidade de sofrer para pagar os pecados, não. Mas a partir desse verso nós vamos ver uma imitação de Jesus. Olha, você sofre por quê? Porque também Cristo padeceu. Então, quando você é o bobo, quando você sai perdendo, quando você é diminuído porque resolveu praticar o bem, porque resolveu ser honesto, se alegre. Você é bem-aventurado, sabe por quê? Porque você está imitando a Jesus, onde boa parte dos crentes não tem capacidade de fazer. Boa parte dos que professam ser igual a Jesus, não conseguem ser igual a Jesus na hora que vão sofrer, na hora que vão ser injustiçados, na hora que vão padecer. Às vezes, eu falei isso tratando do texto anterior, às vezes somos nós os que falamos o mal, somos nós os que fazemos o erro, que não seja assim. Mas quando você padece, sendo justo, meu irmão, há uma glória para você. Existe uma honra para você carregar, sabe qual que é? Como se fosse uma plaquinha de dizer, esse está imitando Jesus. Esse está sendo parecido com Jesus. Que Deus refreie a minha língua, que Deus refreie o meu coração, que Deus me guarde para ser honesto, justo, e a você também, para que todo padecimento que eu passar seja um canal, um instrumento de Deus em me tornar mais parecido com Jesus. Que seja assim com você também. Porque, agora dizendo isso, porque há um sofrimento que é melhor. Este sofrimento nos torna mais parecido com Jesus. Rapidamente, então, Pedro vai apresentar, eu sempre falo Paulo, né? Pedro vai apresentar algumas características desse sofrimento de Jesus.
Sabe quando você está tentando aprender alguma coisa e você vê alguém que é bem melhor? Você já tentou fazer isso? Você faz aula, você estuda. Eu tenho isso nas coisas que eu gosto, né, de fazer. Eu gosto de tocar guitarra, gosto de estudar teologia, gosto de estudar filosofia. Aí de repente eu vejo um vídeo de alguém fazendo qualquer uma dessas coisas muito melhor do que eu. Falo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu estou aprendendo, então vamos aplicar isso para cá. Estou aprendendo a padecer injustamente. Estou aprendendo, Senhor, estou aprendendo. Então vamos olhar para Jesus. Você vai ver alguém que faz muito melhor do que você. Alguém que sabe. Para depois eu não dizer assim, ué, Senhor, mas não tinha exemplo. Ué, Ele é o nosso exemplo. Olha o que Jesus fez ao sofrer. Ele foi o justo pelos injustos. Ele não só sofreu por causa dos injustos, porque você e eu, quando somos justos, sofremos por causa daqueles que nos fazem mal e, portanto, são injustos. Não, Jesus sofreu não só por causa, mas em prol deles. Quando Jesus estava morrendo, irmãos, ele estava morrendo pelo soldado romano que estava matando ele. Olha que coisa absurda. Se o soldado romano se converteu, o soldado romano está lá no céu, no colo de Jesus, dizendo, Senhor, me perdoa, né? Não, já foi perdoado. O cara que botou o prego em Jesus, o cara que colocou a coroa de espinho, lembra que Jesus foi cuspido? Se este camarada se converteu, ele está lá no céu, porque Jesus morreu em prol dos injustos. Você não passará por isso, você vai passar por causa dos injustos, na melhor das hipóteses, mas Jesus sofreu em prol deles. Jesus sofreu também para nos conduzir a Deus, para levar-nos a Deus, isso diz o verso 18 ali. Portanto, o sofrimento de Jesus redime todo o nosso sofrimento. Por causa do sofrimento de Jesus, somos levados a Deus. Ele também sofreu, e nesse sofrimento ele pregou libertação. Agora vem o verso 19, aquele verso difícil de entender, pregou aos espíritos em prisão. O que isso quer dizer? Bom, aí você vai para casa refletir, pensa aí, né? Não, mas ele é difícil porque ele parece algo um pouco estranho. Existem algumas possibilidades. Primeiro, tem aquele que diz que Jesus, quando morreu, aqueles 3 dias que Jesus ficou morto, ele foi ao inferno e pregou para todos os que estavam mortos. Portanto, pregou aos espíritos em prisão. Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade, dado o contexto aqui, porque já no verso 20 vai dizer que eles foram rebeldes em outro tempo, no tempo de Noé, vai dizer que este é um símbolo para a pregação de Noé, quando falava para as pessoas entrarem na arca, porque ia chover. Então esses espíritos em prisão ouviram de Jesus antes, mas não se converteram, portanto um símbolo. E a terceira opinião ou interpretação, da qual inclusive eu faço parte, ela diz que quando Jesus morre, agora há uma nova ordem cósmica, vou usar um termo bem abrangente, uma nova ordem cósmica. Agora ele é Senhor do céu, ele é Senhor da terra e ele é Senhor do inferno. Alguns acham assim, não, o Satanás que manda no inferno. Não, irmãos, ele é Senhor de todos, e portanto chega a ordem no inferno, agora Cristo é Senhor de todo lugar. E aqui existem alguns versos, todas essas interpretações possuem versos que afirmam isso, ou afirmam cada uma delas, mas esta me parece ser mais convincente, pelo menos para mim, que é uma proclamação. O termo aqui, pregou, é o termo para literalmente proclamar o reinado. Quando Jesus chega e diz, o reino de Deus está entre vós, a palavra ali é a mesma, né, para pregar ou proclamar o quê? O senhorio de Jesus. Agora, vou fazer um parênteses rápido, independente da sua interpretação, tá? Independente de qual ela for, a verdade é que esse texto está falando que quando Jesus sofreu, quando ele morreu, que é o maior dos sofrimentos, o justo pelos injustos, agora ele se tornou aquele que prega a redenção, a tal ponto de que em Cristo todo sofrimento vai ser redimido, todo sofrimento vale a pena. E nós vamos para o próximo verso, que também é difícil, ou os próximos 4 versos, do 20 ao 22, né? 3 na verdade, né? É que ele vai fazer uma comparação com Noé e com a arca, que se você ler bem, e aqui a gente tem que ser rápido,
Se você ler bem, ele vai parecer dizer que o batismo salva. Foram salvos pela água. Esse é o verso 20. E o verso 21 fala que também vos salva agora batismo. Não da carne, estou pulando aqui, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Eu me lembro que eu ouvi uma pregação que para mim ficou marcada. O pastor Russell Shedd, você já ouviu falar no Russell Shedd? Já faleceu talvez uns 4, 5 anos atrás. Quando eu era pastor lá em Juí, ele foi pregar num grande evento que tinha uma outra igreja, mas domingo de manhã ele estava livre. Fala, gente, como que o Russell Shedd perde um domingo de manhã? Não. O pastor, que era o pastor da igreja que ele ia pregar, uma outra igreja batista, ligou, falou comigo, falou, hein, a gente pode mandar o Russell Shedd pregar aí para vocês no domingo de manhã? E eu não titubeei, eu falei, claro, com certeza, né? Veio pregar, pregou, né? Inclusive eu sentei, irmãos, se você queria me ver tietando alguém, sabe o que é tietando? Aquele fã que não se controla, sabe? Era eu, sentei do lado do Russell Shedd. Estava o banco aqui, ele sentou na ponta, não tinha mais ninguém, eu sentei do lado dele. Falei, eu vou ficar aqui, vou pegar essa unção aqui para mim. É um grande homem de Deus, um grande teólogo, e ele chegou no púlpito, ele foi pregar esse texto. Ele falou assim, eu estou pregando para batistas, então deixa eu perguntar para vocês, o batismo salva? Todo mundo, não, o batismo não salva. Aí ele leu esse texto e fez a pergunta, mas o texto aqui está dizendo que é salvo pela água, como que do batismo? E aí todo mundo ficou quieto. Falei, não sou eu que vou contrariar o Russell Shedd, quem que sou eu que vou falar alguma coisa? Né? O que ele falar está falado. Mas a verdade desse texto, e que inclusive ele explicou na pregação, é que a arca de Noé, ela é uma figura, é uma representação de Jesus. E agora nós somos salvos, não por causa da água do batismo, mas assim como o dilúvio e a água, matou os outros, mas quem estava dentro da arca foi salvo, agora quem está dentro de Jesus, tal como da arca de Noé, é salvo. Essa é a ideia. Se você está em Jesus, você é salvo. O batismo é uma representação disso. Você está dentro da água, porque você está mostrando, agora eu faço parte de Jesus. É apenas uma figura, figura de linguagem, como se diz, uma ilustração. Portanto, existe um padecimento que é melhor. Existe um tipo de sofrimento que é melhor. Não o sofrimento daquele que é injusto. De quem então? Daquele que está em Jesus. E ele diz, eu estou sofrendo, mas eu estou copiando Jesus naquilo que eu puder fazer. A última frase, o último verso, diz, esse Jesus que ressuscitou, está à destra de Deus, tendo subido ao céu, e diz que ele sujeitou tudo, todos, potências, autoridades. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? 2 Timóteo 2, a partir do verso 11, diz assim, se sofrermos com ele reinaremos, se morrermos com ele viveremos. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Verdade então, irmãos, é que por causa da ressurreição de Jesus, porque Jesus ressuscitou, quem está em Jesus está seguro. Lá fora está um dilúvio, mas quem está em Jesus pode estar até passando por sofrimento, mas está salvo. Essa é a esperança. A esperança não é que você sabe nadar. Sabe nadar? Não. É se você está dentro da arca ou não. E a arca simboliza de fato Jesus em sua ressurreição. Sabe, esse Jesus que redime o sofrimento é aquele que passou pelo sofrimento, que ressuscitou. E este sofrimento, se demorar muito, vai ser na ressurreição, mas pode ser até em vida, tá? Por causa da ressurreição de Jesus, ele será ressignificado. Por causa da ressurreição de Jesus, ele encontrará um propósito, que será glorificar a Jesus, estar mais próximo dele, e aproveitar, desfrutar, gozar mais profundamente da glória de Deus, de uma maneira que não faríamos se não tivéssemos passado pelas injustiças, pelas mentiras, pelos enganos, pelas maldades. Se não tivéssemos passado por tudo isso e nos tornado mais e mais fiéis ao Senhor. Eu termino então, como comecei, dizendo que o mundo tem muitas interpretações para o sofrimento.
Mas a verdade bíblica é que nós sim sofremos porque o mundo é mau. Mas como e por que você está sofrendo? Você está sofrendo de maneira injusta? Amém. Se alguém está sofrendo de maneira injusta, pode dizer glória a Deus, que bênção. Como assim? Porque você não merece. Porque você não está fazendo por merecer esse sofrimento. Portanto, este sofrimento poderá ser usado por Deus para te tornar mais parecido com Jesus. Poderá ser usado por Deus para que você lembre ainda mais da ressurreição de Jesus, esteja ainda mais colado nele, grudado nele. Ou Paulo diz, Filipenses 3,9, ser achado nele, não tendo a justiça que vem da lei, a minha justiça, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus. Que seja assim, até mesmo, irmãos, com o sofrimento, até mesmo com a coisa mais inexplicável desta vida, que Cristo possa redimir isso no seu coração. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse tempo. Eu não te agradeço, Deus, pelo sofrimento em si, creio que ele é resultado do pecado, mas eu te agradeço pelo Deus que redime o sofrimento. Eu te agradeço porque dou graças em tudo. E Pai, aqueles que estão sofrendo injustamente por aquilo que não fizeram, às vezes sofrendo por causa da bondade que fizeram, da honestidade que tiveram para com os outros, que o Senhor possa mostrar, Senhor, como esse sofrimento o torna mais parecido com Jesus, como o Senhor dá significado e sentido a esse sofrer. E Deus, que os nossos olhares estejam na ressurreição e não em nós. Que ao sofrer eu olhe para o Senhor e não para mim. Deus, ainda no sofrimento, nos ajuda a ter um bom procedimento, nos ajuda a dar razão da nossa esperança. Aliás, ajuda com que a nossa esperança, Senhor, tenha uma razão, tenha uma organização, tenha um sentido, para que possamos expressar isso aos outros. É só o Teu Espírito Santo que pode fazer isso, Deus. É só o Teu Santo Espírito. Mas que bom que é só Ele, porque eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho capacidade de pegar um sofrimento e dizer que ele é válido, mas o Senhor. E eu posso olhar para aquela cruz e dizer, o Senhor tem essa capacidade. Aqueles que estão sofrendo por doenças, por luto, por perda, como tem acontecido, os que estão sofrendo por doenças, e tal como esse texto diz, por injustiça, Senhor, colocamos diante do Teu altar. É claro, Pai, o Senhor conhece a gente, é claro que a gente quer que o sofrimento passe. Senhor, nós não amamos o sofrimento não, mas nós amamos o Senhor até mesmo no sofrimento. Então nos ajuda a sair daqui santificando Cristo como Senhor no nosso coração. E se preciso for usar as dores desta vida, que assim o seja, porque o Senhor é Senhor sobre mim, até mesmo acima das dores, Pai. Eu oro grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e falado a nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.